Olá, este é o nosso programa MP com você, uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. O MP com você quer aproximar ainda mais o trabalho desenvolvido por procuradores e promotores de justiça da sociedade, esclarecer dúvidas e mostrar, na prática, como é feito o trabalho no Ministério Público. No programa de hoje, vamos conversar com a Procuradora de Justiça, que é dirigente do Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres, o NEVID, doutora Catarina Cecim Gazelli. Trata-se de um assunto árido esse da violência doméstica contra a mulher, até porque o Espírito Santo lidera esse ranking, encabeçando também o índice de homicídios praticados contra a mulher. O Ministério Público deflagrou uma campanha para dirimir esses números, com várias ações pontuais em áreas sensíveis que permeiam essa situação. Doutora Catarina, em outra oportunidade aqui no nosso programa MP com você, antes de mais nada, seja muito bem-vinda. Obrigada. Em outra oportunidade, nós falávamos aí da implantação do NEVID e de uma das ações do núcleo, que seria a capacitação de policiais militares e policiais civis para o atendimento às vítimas de violência contra a mulher. Como que está esse projeto? Aliás, por que o Ministério Público teve que tomar a frente dessa situação? Pois já tem um ano que estamos executando esse projeto. Fizemos um termo de cooperação com o Governo do Estado, especialmente com a Secretaria de Segurança Pública, no sentido de que nós, do Ministério Público, promotores de justiça e o núcleo, através de assistentes sociais e psicólogos do Ministério Público, pudessem capacitar a Polícia Militar e a Polícia Civil, e estamos há um ano já com o interior do Estado. Estamos indo de batalhão em batalhão, de delegacia em delegacia. O motivo, na realidade, foi porque o Ministério Público tem que fomentar e articular trabalhos integrados com todos os poderes públicos e também com associações, com organizações não governamentais. E percebemos logo de início, com a implantação do novo NEVID pelo Dr. Éder Pontes da Silva, nosso atual procurador-geral, que o Ministério Público teria que agir em execução também e não apenas em articulação, uma vez que a questão de segurança em geral e, em particular, a questão da violência familiar estava muito palpitante no Estado e teríamos que mudar estratégias de trabalho em conjunto. E, doutora, em relação à capacitação, hoje, quantos policiais mais ou menos já foram capacitados? Em um ano, nós já capacitamos mais de 1.000, mais ou menos 1.100 policiais militares e civis, e também é bom anotar que nessas capacitações sobre violência de gênero para policiais, ou seja, toda uma palavra sobre violência, sobre a questão de psicologia, questão de prestação de serviços sociais a essas mulheres e à sociedade em geral, é bom que se diga, repito, que as redes de atenção à mulher de cada município por onde passamos, essa rede é convidada, ela participa das capacitações, cada dia a carga horária é de 8 horas, quando o batalhão tem cerca de 200, 240 homens, nós ficamos geralmente 2 semanas em cada região. E como é que é essa capacitação? São palestras? A senhora disse que são 8 horas diárias? São palestras? Como é que é feito isso? Sim, é bastante interessante. São palestras desenvolvidas por psicólogos e assistentes sociais nossos, por promotores de justiça da região. Há uma parte somente dessas palestras, mas elas se alongam, considerando que são dialogadas e não meramente expositivas. Perfeito. As pessoas vão perguntando em meio às falas, e isso é que é o ideal. E nós temos uma preocupação com esse policial, principalmente o militar, que vai à casa dessa mulher, que primeiro socorre, que acolhe essa mulher, que faz os encaminhamentos. Nós estamos com muita preocupação com esse policial, e está dando muito certo, está vendo um retorno positivo já, porque esse policial nunca teve direito de falar o que ele sente quando ele se sente frustrado, de muitas vezes já ter ido 2 vezes na casa da Dona Maria e ela não conseguiu romper o ciclo da violência e voltou para o seu João. Certo. Então, o policial também ele se sente mal.
e ele não tem nenhum canal em que ele possa conversar essa dor da frustração do trabalho dele. Então, eles estão tendo essa possibilidade conosco, dessa troca de dores, né? Quer dizer, a resposta do policial está sendo bastante positiva a essa capacitação. Muito positiva para eles e para os promotores de justiça, que também passaram a entender melhor os policiais, porque cada um trabalhava isoladamente, promotor no seu gabinete, a PM na rua, a Polícia Civil dentro da delegacia, correto? Perfeito. Que é aquilo que a gente já imagina. Centro de referência de assistência social lá no seu prédio, aonde tem o CREAS, né? Também no seu prédio, Conselho Tutelar. Agora não, nós estamos fazendo uma nova política de trabalho, que é trabalhar todos esses atores em conjunto, quebrando barreiras, quebrando e colocando todos nós no mesmo patamar. Perfeito. Policiais com promotores, com psicólogos do município, com assistentes sociais, para melhor atender essa mulher do nosso estado. E dá para se perceber se existe realmente interesse por parte do policial em ser capacitado, doutora? Sim. No início nós tínhamos uma dúvida muito grande. Nós fizemos, o nosso piloto foi em Guarapari, em outubro de 2012, e para nossa surpresa, a resposta de interesse foi bastante positiva. Alguns não tinham podido participar e houve até o pedido do retorno. Para compreender, então, a todos eles, né? E assim foi em outros lugares. Houve no verão passado a Operação Verão, em que os policiais militares vão mais para o litoral, correto? Sim, sim. Todo ano, né? Tem isso. Então, quando passamos por Cachoeiro Itapemirim, era a Operação Verão. Então, lá foi um número menor de policiais capacitados. Certo. Então, nós temos que voltar lá para fazermos a outra parte, porque eles estão pedindo. Está havendo essa procura. Justamente, porque aquele policial que já fez se tornou um agente multiplicador do que houve, essa coisa toda. Então, está sendo bastante interessante e nós estamos felizes aí com essa... né, com esse gol aí, né? Atingir meta sempre é bom. Agora, doutora, outras categorias também podem participar dessa capacitação ou participam de alguma forma dessa capacitação? Nessas sobre violência de gênero para policiais, nessa especialmente são eles e o pessoal que nós convidamos da saúde municipal, o pessoal que trabalha com saúde, porque trabalha violência contra a mulher, questão da saúde, crimes sexuais, etc., trabalham psicólogos e assistentes sociais de CRAS, CREAS, os conselheiros de conselhos tutelares nós convidamos também, convidamos secretários municipais de assistência social, de saúde, de educação, que queiram participar. Então, porque são 8 horas por dia, né? Na parte da tarde, geralmente, há um bate-bola muito bom entre todas as pessoas. Perfeito. Então, isso é muito bom. Mas temos outro projeto também já direcionado para as mulheres. Aí é um outro tipo de abordagem, um outro tipo de palestra, que estamos enfrentando isso agora no norte. Fizemos Soretama, fizemos Jaguaré, enfim, para conversar com as mulheres dos municípios, e isso também está sendo bastante interessante. Agora, doutora, para que isso possa realmente acontecer e que seja realmente, que a gente possa mensurar, me parece que o NEVID criou subnúcleos, não é isso? Como é que funcionam esses subnúcleos? Pois é, os subnúcleos que foram criados em 2012, em julho, mais precisamente, eles foram criados para justamente fazer a coordenação estadual em Vitória, que no momento sou eu, que estou à frente da coordenação estadual. Nós idealizamos, elaboramos projetos, juntamos jurisprudências, artigos científicos, monografias, teses, para dar um assessoramento aos promotores. Aí nós enviamos para esses subnúcleos e lá tem uma coordenação que abrange vários municípios em cada subnúcleo, e aí passa para os colegas e também fazendo reuniões bimensais entre grupos. Eu não preciso necessariamente, o Rubem, estar presente
em todas as reuniões. A minha presença lá fica na base da tecnologia, né? Eu não preciso ir ao local. O que eu preciso é fomentar, instigar os colegas para buscar um trabalho mais homogêneo em todo o Estado. E tem juízes de direito, né, que têm participado conosco, quer dizer, a gente já começa a não fazer mais reuniões de modo solitário, só Ministério Público. Enfim, e isso está sendo bastante interessante, né? Hoje são quantos subnúcleos, doutora? São 4, com a criação agora do subnúcleo de Linhares, dada o alto índice, né? Aí passamos agora para 5 subnúcleos. Linhares pertencia ao subnúcleo de Colatina, Noroeste. E agora vai ter um subnúcleo. Cada subnúcleo tem um coordenador, promotor ou promotora, e esse último concurso agora para serventuários, nós vamos colocar um serventuário efetivo administrativo junto com esse promotor coordenador para que ele possa ajudar a trabalhar com os promotores dos outros municípios que abranja cada subnúcleo desse. Enfim, nós estamos buscando ver se nós pelo menos diminuímos o quantitativo de violência doméstica e familiar contra a mulher no geral, ou seja, lesões corporais, crime de ameaça, né? Injúria, constrangimento ilegal, vários delitos, né? Danos a patrimônio, danos à moral, conversando, fazendo palestras. E os promotores passam, então, agora, depois de mais de um ano de trabalho nesse aspecto, eles passam a ter um instrumental muito bom para que eles também possam fazer essas palestras e a gente só encaminhar o psicólogo e o assistente social. Aí eu já não precisa também mais da minha presença. Perfeito. Doutora, já dá para mensurar se o projeto já está dando resultado, já tem resultado? Olha, de acordo com a doutora Gisele Meira Mafra, por exemplo, de Cachoeira Itapemirim, o resultado está muito bom em relação ao trabalho em conjunto hoje da PM, da Polícia Civil de Cachoeiro, com ela, que é a coordenadora, e com os 2 promotores que trabalham violência doméstica na região. São Mateus também está com um retorno muito bom. Em São Mateus, os colegas comentaram. Enfim, nessas grandes, Guarapari houve uma mexida muito grande. Foi o primeiro lugar que nós passamos, enfim. E o trabalho lá já muda, já começa também a mudar. A própria polícia, ela começa a mudar a sua estratégia de trabalho e já sabe que pode ir direto no gabinete do promotor. Não há mais aquela preocupação, será que serei atendido? Porque, lamentavelmente, existe sim um distanciamento, né, da população, da própria polícia, que é nossa parceira. Existe um distanciamento assim, histórico desse pessoal com o promotor, com o juiz. Certo. Eles acham que não serão atendidos. Então, agora nós estamos tirando. Isso aí é um mito, né? Porque, na realidade, serão sim atendidos e são muito bem-vindos. Então, nós estamos trabalhando melhor. Quer dizer, quem vai receber essa melhoria é a sociedade. Claro que demora um pouco para o resultado vir mais e mais em quantidade, de que a gente saiba. E eu acho assim que o que podia parecer até uma utopia da parte do Ministério Público, né, no início falar, mas isso é uma utopia, isso não vai dar certo. Acho que você mesmo deve lembrar disso. No início, a insegurança, há mais de ano atrás, isso não vai dar certo, o policial vai achar que nós estamos querendo, né, impor alguma coisa. Não, é justamente assim, foi uma aceitação muito boa. Os comandos da PM estão satisfeitos, eles participam da abertura, esses tenentes-coronéis, onde é major que vai. Na abertura, a gente faz uma abertura bastante interessante, porque ali a gente fala dessa necessidade da união dos poderes, das instituições civis e militares, enfim, no combate a esse tipo específico de violência. Tá certo. Nós estamos conversando com a Procuradora de Justiça e dirigente do Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres, o NEVID, do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, doutora Catarina Cecim Gazelli.
Eu peço licença à doutora Catarina e para vocês que estão nos assistindo, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com o MP com você. Estamos de volta com o MP com você, hoje entrevistando a Procuradora de Justiça e coordenadora do Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres, o NEVID, do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, doutora Catarina Cecim Gazelli. Doutora Catarina, nós falávamos antes do intervalo desse trabalho do Ministério Público de atenção a este, o que a gente pode chamar aí de um problema social, que é a violência contra a mulher. Mas o Ministério Público não está sozinho nessa batalha, não é isso? Não está, porque nós temos aí o Poder Judiciário também com seus projetos. Eu já soube que a Defensoria Pública já começou também a se preocupar mais, porque a Lei Maria da Penha exige no seu artigo 28 a presença de um advogado ou defensor público com a mulher vítima, com essa mulher ofendida. E, lamentavelmente, a gente não tem tido até agora aqui no Estado essa atenção e agora parece que vai começar a trabalhar melhor nesse sentido. Nós temos várias associações que lutam, a própria Universidade Federal do Espírito Santo tem núcleo, né, de que se estuda a violência lá. Na parte da história, Departamento de História, lá se tem muitos projetos, alguns projetos sobre mulheres com a professora Maria Beatriz Nader, outras faculdades, né, tem, inclusive na UFES, no Departamento de Direito, agora no segundo semestre agora, né, de 2013, começou uma disciplina nova chamada Gênero e Violência Doméstica, depois que nós fizemos, né, pelo Ministério Público, o pedido de inserir isso no currículo. É uma matéria optativa na qual eu sou a professora efetiva dessa matéria. Estou lecionando gênero e violência doméstica. Nós precisamos de criar, Rubem, futuras gerações que saibam trabalhar com equipe multidisciplinar. Perfeito. O profissional do direito em geral, né? O profissional do direito em geral, ele é muito sozinho. Ele trabalha muito solitariamente com leis, com a doutrina, com a jurisprudência, aquela coisa toda. Mas questão de violência, né? A questão da violência, ela é uma questão muito grave. É um fenômeno social muito complexo, sociológico, né? De difícil solução, de difícil resposta para alguns questionamentos. Então, o profissional do direito, o jurídico, ele tem que começar a trabalhar com a psicologia, com o serviço social, porque aí sim se fará uma verdadeira justiça. Não se faz justiça trabalhando violência com polícia, promotor e juiz. Exato. Mesmo tendo uma sentença que a maioria entenda, aquela sentença foi muito justa, na realidade, aquilo ali aconteceu, ganhou uma condenação ou uma absolvição, fechou um processo, mas não fechou o problema. Exato, a gente a gente estaria falando aí das consequências, né, doutora? Eu gostaria de perguntar para a senhora se é possível analisar as causas dessa violência, principalmente aqui no Espírito Santo. Pois é, aqui é aquele resquício danado da colonização espírito-santense. É isso? É isso. É o patriarcado que veio, que está ainda de um modo mais suave, né, que a gente chama em história de patriarcado contemporâneo. Isso. Né? Aquela situação da própria educação. Machista. Então, justamente. Então, o Ministério Público agora vai ter que passar a trabalhar também essa questão da violência com a educação. Já se trabalha a corrupção com a educação, combate à corrupção. Nós temos que trabalhar o combate à violência com a educação. Eu já comecei a conversar com a doutora Fabiola Sequim, com a doutora Andréia Teixeira, da Infância e Juventude, a Fabiola é da Educação, são colegas maravilhosas.
muito bem dispostas a um trabalho em equipe, porque nós vamos ter que partir para o próximo ano de trabalharmos um grupo de cidadania, educação, infância e juventude, criminal, junto com o nosso núcleo, nas questões das escolas, as questões com os próprios professores, porque é muito complexo. Cada um tem um tipo de educação. Mas, Exato. lamentavelmente, o patriarcado ainda está muito agarrado nas famílias brasileiras. E aqui nós temos uma situação muito interessante, porque nós temos quilombolas, nós temos indígenas, que as pessoas esquecem dessa população, né? Da nação indígena, dessa quilombola, que nós temos que dar, nós, poderes públicos, temos que dar atenção. Então, na violência doméstica, por exemplo, nós estamos trabalhando agora essa situação. São Mateus tem CRAS de quilombolas, né? Conceição da Barra tem, Presidente Kennedy tem quilombola também. A questão da nação indígena em Aracruz é uma situação que se preocupa, tem violência doméstica em meio ao povo indígena. Olha que interessante. E justamente, e as pessoas se esquecem. Então, nós temos a questão do patriarcado, né? Para quem é descendente de europeu, Exato. essa questão europeia, daquela época antiga, né? Portugal e outros países. Nós temos a questão dos próprios indígenas, que já sofrem preconceito, discriminação, que eu não preciso aqui comentar, é de conhecimento público. Nós temos a situação dos quilombolas, que também tem que isso ter que ser olhado com maior carinho. Em todos esses segmentos, nós temos toda uma questão cultural. A Lei Maria da Penha, ela foi um avanço? Quer dizer, as mulheres hoje estão mais confiantes em denunciar esse tipo de situação, onde elas são vítimas de violência? Sim, a Lei Maria da Penha tem uma parte em que fala da prevenção, trabalhar na prevenção. Então, é isso que nós estamos vendo ultimamente, né? Campanhas do governo federal, campanha de governos estaduais, né? Campanha do próprio Ministério Público, campanha do Judiciário, enfim. Hoje, quase que toda a Assembleia Legislativa brasileira tem uma frente aí parlamentar olhando essa questão feminina, a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, vários setores, Rubem, têm hoje essa questão de campanha. Então, isso, mostrando 180 da SPM, da Secretaria de Políticas para Mulheres, que é uma ligação gratuita, que a pessoa pode telefonar, pode denunciar. A propaganda do 190 da Polícia Militar, CIODES, para a pessoa telefonar, enfim. As pessoas estão se desinibindo, os vizinhos estão avisando, parentes estão avisando. Isso que eu gostaria de saber, doutora. Quem pode denunciar esse tipo de violência? Qualquer pessoa? Qualquer pessoa que tome conhecimento, que saiba, esteja presenciando muitas vezes, nem conhece aquele pessoal, né, que está ali naquela contenda, mas está presenciando, pode chamar a polícia e falar, enfim, qualquer pessoa. No outro dia eu soube de uma criança que ligou para uma promotoria de justiça. Olha, para denunciar um caso? Para denunciar o pai. Uma criança, 10 anos de idade é criança. Para denunciar o pai, né? Ligou para a promotoria e era de tarde, o promotor estava no fórum fazendo audiência pelo horário, e aí conversou com o servidor. O servidor já tomou ali as providências para ajudar e era uma criança. Olha só. Era uma criança. Aí, se a pessoa quiser denunciar, ela liga para o 180, liga para a polícia, para quem o 190 é a Polícia Militar. Sim. Né? 180 é em Brasília, Secretaria de Política de Mulheres, que orienta aquela pessoa que está nervosa ao telefone, e aí lá no 180 manda para a Delegacia de Polícia Civil do Brasil inteiro, na hora, aquele comando. E hoje a polícia está atendendo esses casos, doutora? Está atendendo. Agora, lamentavelmente, é aquilo, né, Rubinho? Eu estou rodando aí com a equipe, o interior do estado todo há mais de um ano, como eu falei anteriormente, e nós estamos vendo aí que as delegacias de polícia civis, por exemplo, precisam muito, né, de instrumental humano, precisa de investigadores. A estrutura ainda não está adequada. A estrutura não está boa ainda. Se aplica muito dinheiro em segurança pública, mas eu acho que tem ou que se aplicar mais ou ver o que está acontecendo, a direção que se deve tomar nisso.
A Polícia Militar, ela está atendendo, no meu modo de verificar, muito bem. O que eu reclamo mais, assim, a situação, fico preocupada, é com as delegacias de polícia, porque muitas vezes, igual Linhares, tem DEAN em Linhares. Não adianta ter delegacia especializada se não tiver um delegado de polícia só para aquilo. Não adianta ter um delegado para várias especialidades, né? A mesma coisa, por exemplo, São Mateus, né? São Mateus funciona precariamente a delegacia. Agora, Linhares vai ter uma melhora com a criação do SIM. SIM é o Centro Integrado da Mulher, que é um projeto do Judiciário, que o Ministério Público é parceiro, e nós vamos trabalhar lá numa casa em separado, vai ser criado agora lá um juizado especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher, e o subnúcleo do NEVID vai estar junto, vai começar a trabalhar agora mais junto. Agora, lamentavelmente, nós temos poucos juizados especiais de violência doméstica e familiar. A mulher ainda vai ser julgado o caso dela, né, por um promotor e por um juiz ali, que estão trabalhando outras causas, não estão assim tão especializados na causa da mulher. Lamentavelmente, ainda estamos assim caminhando muito devagar para cumprir a resolução número 9 de 2007 do Conselho Nacional de Justiça, que ali diz que os tribunais de justiça têm que criar esses juizados. E nós temos também o Ministério Público Brasileiro todo, né? Não é só o capixaba, uma documentação assinada com o Ministério da Mulher, né? Dizendo que nós vamos criar as promotorias de justiça especializadas. Mas não adianta criarmos promotoria especializada onde não tiver o juizado especializado. Então, é um trabalho em conjunto que nós estamos fazendo com o Poder Judiciário. Perfeito, doutora. Infelizmente, nosso tempo já está se esgotando. Eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para a sociedade capixaba em relação a essa questão da violência contra a mulher. Pois não. Eu gostaria de dizer que as pessoas não fiquem preocupadas. Será guardado o anonimato, tanto no 180, quanto no 190, quanto numa promotoria, se a pessoa quiser ir conversar com o promotor ou com o assessor na promotoria, podem ir. Não fiquem preocupados, delatem, porque ao denunciar, nós podemos estar segurando uma vida aí, né? O Estado do Espírito Santo, lamentavelmente, é o estado que mais se mata mulher há vários anos, não é de agora. E agora nós temos percebido que até as pessoas falam: mas as mortes de violência doméstica e familiar contra a mulher são poucas. Não existe isso. Onde tiver uma morte é muito. Exato. Nós não podemos estar querendo colocar isso aqui como uma guerra civil, né? Então a gente precisa que a população nos ajude. Tá certo. O MP com você agradece a participação da doutora Catarina Cecim Gazelli, procuradora de Justiça e coordenadora do Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres, o NEVID, do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Muito obrigado, doutora. Lembrando que as portas aqui do programa estão abertas para a senhora. Muito obrigada. E ficamos por aqui agradecendo também a sua companhia. Você pode participar do MP com você enviando e-mail com críticas e sugestões para imprensa@mps.mp.br. Eu sou Rubem Rochel e esse é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, numa parceria com a Assembleia Legislativa. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.